Ciao tifoso bianconero, bentornato ao Finestra Bianconera. Hoje é dia... Eu tô perdido aqui, vocês me desculpem com o dia 27 de junho e com esse belíssimo cenário. São 7 horas e 15 minutos da noite, isso mesmo que vocês ouviram, da noite, diretamente de Salerno. Por enquanto estamos em Salerno. Vou comentar um pouco sobre o nosso próximo adversário. O jogo foi na madrugada. Antes de mais nada, se você não conhece o Finestra Bianconera, esse aqui é um canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. E espalhe para os seus amigos, para os seus coleguinhas, que existe um canal que fala da Juve no Brasil. Somos do fã-clube oficial JOFC São Paulo do Brasil. Ativa o nosso sino, eu deixei o sino na casa da minha tia lá, mas em breve vocês vão ver o sino. Em todo caso, com ele ativado, vocês não vão perder os próximos vídeos. E claro, se você for rival, seja muito bem-vindo e muito boa sorte também. Muito bem, ragazzi, o dia depois dessa partida de ontem, primeiro de tudo, agradecer a todos vocês que fizeram os comentários. E eu quero deixar claro que não tem problema ao discordar do que eu falo, ao contrário, é bom que discordem, porque a gente gera sempre um ponto de vista e um debate diferente, e isso é bacana, isso é legal, né? O futebol ele tem que ser discutido porque tem vários pontos de vista e a gente tem que respeitar, e ninguém está certo ou errado, não existe dono da razão, existem pontos de vista diferentes. Tem gente que acha que o Messi é muito melhor que o Cristiano Ronaldo, e tem gente que acha exatamente o contrário, que se o Ronaldo tivesse numa seleção que tivesse camisa, ele teria ganho 2 Copas do Mundo, mais que o próprio Messi, que está numa seleção tradicional como a Argentina. Então são pontos de vista diferentes. Uns vão achar uma coisa e outros vão achar outra coisa. A partida de ontem, eu repito o que eu falei no último vídeo, que o fato de entrar com um time mesclado, uma escalação errada, e não dar importância para tentar brigar pelo primeiro lugar, não diminui a vergonha, o vexame. Tudo bem, é verdade que o City é um time muito forte, talvez o mais forte do mundo no papel, ao lado do Real Madrid. Eu particularmente acho o City muito mais forte que a equipe do Paris Saint-Germain, que é a atual campeão. É verdade que o City tem um treinador que está há 10 anos lá, ou mais, não sei, e é ninguém mais, ninguém menos do que o Guardiola. E a gente está com um treinador que está iniciando a sua carreira, entre aspas, iniciando, já não é um Thiago Motta da vida, mas num clube tradicional que ele jogou. E é verdade também que o Tudor nunca será um Guardiola na estratégia. Abro e fecho um parênteses dizendo o seguinte, eu não sei o que o pessoal no Brasil falou, a imprensa nem me interessa, porque se alguém quiser comentar. O City é um bicho papão, é um time que tem dinheiro, é um time forte. Parabéns, meteu 5, podia ter metido 10 se não fosse o de Gregório, mas ninguém fala nada que o City está seriamente ameaçado de ser excluído do campeonato inglês por questão de balanço financeiro. Aliás, fair play financeiro. É legal ver o Guardiola comemorar lá com seus jogadores, tudo jogador bom, tudo jogador de nível, mas está extremamente ameaçado e ninguém fala nada. O mundo do City é maravilhoso, né? É tudo bonito lá, não tem nada sujo. Se fosse a gente, porque nesse canal eu vou defender a Juventus até depois da morte. Se fosse a Juventus, vocês sabem o que estão falando por aí nessa questão de fair play financeiro. Mas lá pode, né? Lá pode. Há 5 anos atrás, ficaram ameaçados de ir para a Série B do campeonato inglês e 2 anos de exclusão da UEFA Champions League. Isso, obviamente, não aconteceu porque é o City, porque eles podem, assim como o Paris Saint-Germain pode. Vai o Milan, para não falar da Juventus, gastar um pouquinho a mais, já iam ficar no pé. Isso tem que ser dito, tá? Porque não adianta só a imprensa brasiliana lamber o rabo do City e não ver essas coisas, tá bom? Fecha o parênteses. Colocado isso, o Vlahovic, onde fez o segundo gol, diminuiu um pouco a vergonha, e não adianta o interista vir me encher o saco. Ah, mas foi 5 gols. Não é o rapaz que comentou aqui, um abraço para ele, acho que foi o Siqueira. Aqui teve interistas aqui que me encheram o saco ontem. Fazer assim, ó, 5 menos 2 é 3, é como se fosse 3-0. E não era a final de Champions, que nem na final da Champions, que a gente é infelizmente especialista em perder, a gente tomou 5, sem sequer empatar o jogo. Ao contrário,
Foi 3 gols de diferença, porque foi 4-1 pro Real, e a gente ainda foi buscar o empate com um dos gols mais bonitos da história daquela Champions, que foi o gol de voleio do Mandzukic. Tá bom? E vocês tomaram aí recentemente de 5-2 do Schalke, se eu não me engano, lá do time da Alemanha, enfim. Então menos, tá? Menos que o 5-0 de vocês é histórico. Esse aqui logo logo passa, pelo menos aqui na Europa. Outra coisa, vocês sabem que o italiano e o espanhol dão muito mais importância para o Mundial de Clubes no formato antigo, falando do histórico do Mundial de Clubes, né? Do que, por exemplo, os ingleses, que não dão a mesma importância. Só que o que eu estou percebendo aqui na Itália, tanto de torcedores da Juventus e da Inter, é que eles não estão parando para ver o jogo. Obviamente que parar para assistir, para torcer, até o Troféu Team a gente assiste. É uma tradição nossa. Mas eu não vejo, por exemplo, eu encontrei juventinos que lamentaram ter sido de 5, mas não estão preocupados se o time vai classificar, se o time vai chegar nas quartas, se vai ser campeão, e os interistas iguais, pelo menos aqui no sul da Itália. E isso porque o italiano e o espanhol dão mais importância para esse tipo de campeonato em relação aos ingleses. Então, eu não sei o que a imprensa está falando aí, mas pelo menos aqui no sul da Itália, a badalação pelo Mundial é bem menos do que os clubes brasileiros, a imprensa brasileira está colocando como se fosse a Copa do Mundo de verdade. Inclusive ontem, naquele vídeo que a molecada invadiu, aqui o Finestra, teve um rapazinho que eu perguntei o Mundial por... Il Mondiale per Club, né? O Mundial por clube. O europeu, olha, ele fez assim, não. Vocês podem ver que não é mentira. Não é a mesma relevância, a mesma importância. Agora, o Tudor, ele é profissional, ele tinha que levar mais a sério o jogo de ontem. Não é uma crítica ao Tudor, tá? Eu não vou aqui no segundo jogo criticar o cara, a não ser criticar pela péssima escalação, pelo erro da escalação, e você não pode deixar jogadores que estão rendendo em alto nível, como o Will diz, o Conceição e o Thuram no banco, num jogo como esse contra um dos melhores times do mundo. Outra coisa, eu vi que muita gente comentou aqui na Itália, né, a imprensa italiana, que a defesa da Juventus é muito frágil. É verdade, mas eu repito, o Bremer é meia defesa. Talvez a Juventus jogando com força máxima perdesse do mesmo jeito, porque o City é muito forte, não é a gente que é fraco, eles são muito fortes. A gente é fraco em elenco. O time completo, atenção, completo, é um time bom, tá? Não é tão bom quanto o City, mas o City é o segundo ou melhor time do mundo, ou é o primeiro ao lado do Real. Tá? No papel, a gente não fica atrás de clubes como o Bayern, como o outro inglês lá, me foge o nome, o Arsenal, no papel, tá? O Arsenal tá jogando bem, jogou bem a última Champions. Eu acho que na nossa frente está o Real, o City e o próprio Barcelona em termos de elenco. Agora, tem que jogar bem. O rapaz aqui comentou, um abraço para ele, para o Robson, né? Eu não mandaria o Tudor embora agora, porque não adianta você trazer o Guardiola, você trazer o Klopp para treinar Savona, McKean, Kelly. Não adianta, ele não vai fazer milagre. Ele não vai fazer milagre, tá? O treinador tem muita parcela sempre, mas os jogadores sempre serão os principais responsáveis, porque são eles que vão no campo. Agora, ontem o Tudor errou, colocou um time mesclado, não deveria, até porque sabia do risco de goleada se fizesse isso, e de fato aconteceu. O ponto positivo, eu falei no último vídeo, que eu vou ressaltar, é o nosso goleiro. O nosso goleiro jogou contra um time muito ofensivo, um time extremamente poderoso no ataque, e apesar de ter tomado 5 gols, evitou no mínimo 5. Ou seja, foi um excelente treino, entre aspas, para o nosso Di Gregório. Não é assim que eu espero a Juventus no campeonato. Na mentalidade eu estou tranquilo, porque eu sei que uma coisa é encarar isso aí como uma pré-temporada, entre aspas, e aí eu não falo só de Juventus, falo, porque não pense você que o City está levando a sério, tá, até a página 4, porque o Guardiola queria colocar os reservas e ele não pode por causa da punição da FIFA. Inclusive, eu recebi no Instagram esses dias um vídeo do Rica Perrone, é isso? Me parece um jornalista, enfim. Não sei se ele é bom ou se ele é mau jornalista, eu sei que ele é muito seguido. O Perrone comentou uma coisa que eu venho falando há meses.
que muito provavelmente esse Mundial vai ser o primeiro e último, porque os clubes vão ameaçar a FIFA, vão entrar na justiça contra a FIFA, porque eles estão no direito de férias deles. Então não adianta o seu Infantino querer inventar os caras a trabalharem nas férias. Reparem que teve um aumento por participação, a Juventus até o momento de classificação para as oitavas chega indo perto dos 28 milhões, já dá para comprar o Conceição, e se passar de fase vai aumentando a premiação. Precisou pôr a mão no bolso o Infantino, literalmente, até para baixar em 80% o valor dos ingressos, e nem assim está lotando o estádio. Nos Estados Unidos, tenho amigos que foram para lá, e tenho parentes que moram lá, eles dizem que não existe Mundial para eles. Quem está fazendo a festa do Mundial são as torcidas brasileiras e a torcida do Boca, que está de parabéns, que fez uma grande festa. Mas no geral, então, independente de tudo isso, falando do fato do pensamento e mentalidade que a Juventus entrou ontem, entrou querendo treinar e foi humilhada. E isso eu não concordo, porque, ou bem ou mal, é a nossa camisa que está sendo exposta na América. Que na Europa a gente já é conhecido, mas na América já fica uma impressão negativa numa pré-temporada da Juventus passar essa vergonha, esse vexame. Então eu não vou alisar, o Tudor errou, mas longe aqui de estar pedindo a cabeça do Tudor. E repito, eu quero ver a Juventus com força máxima, por enquanto sem os reforços. Juventus com o Bremer, Juventus com o Yildiz, com o Colomani, com o Conceição, desde o início. E atenção, porque virão aí 2/3 contratações, sendo que duas serão de ataque. Eu estou ainda esperando algumas informações, mas deveremos ter 2 atacantes, sem o Vlahovic e sem o Milik. Então, seria Conceição, Colomani, mais 1/2. Um deles é o Osimhen, tá? Que a Juventus está realmente iniciando uma negociação. Fiquem atentos nos próximos vídeos, depois a gente vai estabelecer um horário a partir de segunda-feira dos vídeos, né? Geralmente no Brasil eu subi os vídeos 7h30 da noite, mas fiquem tranquilos, na semana que vem eu vou me ajustar melhor com os horários. E falando do Real Madrid, eu não vi o jogo, não sei nem quanto foi, eu só sei que o Real Madrid passou, né? Não tive tempo de ver nenhum placar, e realmente eu fui dormir. Eu faço isso na Champions, eu vejo o jogo da Juventus e vou dormir. Não quero saber, eu não escolho adversário, a minha vida foi assim. Agora, brincando, eu sempre falei que em terras americanas o Real Madrid é nosso freguês. E nos anos 80 e 90 era freguês também na Champions, para quem não sabe é só buscar o histórico. É um jogo difícil, é um jogo duro. Como eu disse, o Real ao lado do City, na minha opinião, ainda são os melhores times do mundo, mas tem um detalhe aí. Pode ser um divisor de águas na moral, não para o time, porque o time acho que está consciente do que está fazendo, do que o Tudor está pedindo, mas um divisor de águas para a própria imprensa, seja a imprensa italiana, seja a imprensa internacional. Porque se a gente bate o Real, que seja nos pênaltis, que seja jogando mal, você, entre aspas, apaga o vexame do jogo do City. Ah, beleza, perdeu para o City, mas as pessoas vão fazer a seguinte reflexão. Olha, perdeu para o City, mas tinha várias reservas, já estava classificado, aí quando pegou o Real, eliminou o Real. Dá um outro tom. O jogo é terça-feira, 9h da noite, me informou um rapaz aqui. Vamos ver, tá? Não gosto de dar prognósticos, não sei qual vai ser, até porque esse time da Juventus é imprevisível. Pode chegar lá e ganhar do Real, e pode chegar lá e tomar uns 3 gols de diferença do mesmo jeito. Pode chegar lá e ganhar de 2-1, 2-0 e pode ser eliminado com 3-0 nas costas. Isso a gente vai ver, obviamente, na terça-feira. Particularmente, eu prefiro pegar o Real agora nas oitavas. Se for para ir embora, vai embora agora. Particularmente. Se eu fosse jogador desse time, eu vou fazer um vídeo para falar da psicologia do futebol. Eu ia reunir a rapaziada e ia falar assim, ó, é o seguinte... a gente aqui já está eliminado, tá? Para muita gente. Então, façam simples, joguem bola. A responsabilidade é do Real. Só que vocês são a Juventus, vocês não são qualquer um. Tira todo o peso, mas não tirar o peso e jogar como time pequeno. É grande contra grande, mas os favoritos são eles. É o Real, é o tal do Real. Tá certo? Então joguem bola. Eu faria isso. E numa dessas a gente pode fazer uma grande partida. É jogo eliminatório, é um único jogo. Tudo pode acontecer. Então eu não escolho adversário. E literalmente eu falei aí que venha o Real, tá? Prefiro agora do que pegar numa semifinal, numa final. Se tivesse que se pegar, pegaríamos. A gente tá calejado com eles. Mas nesse formato de Mundial, eu prefiro pegar o Real nesse momento, nas oitavas, tá bom?
like no Finestra Bianconera, a gente se vê a qualquer momento, sempre forza Juve fino alla fine. Ci vediamo ragazzi e um grande abraço, beijo a todos vocês diretamente da belíssima Salerno. Olha aí, muito mais do que uma Série B, as águas do Porto de Salerno. Ciao ragazzi, ci vediamo.